Muito bom dia, tudo bom? Aqui é o pastor Cleverson, sou gestor de ministérios ali na primeira igreja batista pioneira em Blumenau. E nós vamos ter hoje mais um encontro aqui de textos que inspiram. E eu separei um texto muito especial hoje que Deus falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com você daqui a pouquinho. Mas enquanto o pessoal está chegando, temos já 3 pessoas aqui com a gente. Eu vou tentar me encontrar mais uma vez aqui. Ontem eu falei, pessoal, que eu não tenho muita prática ainda na coisa. Então eu fico meio perdido às vezes de como é que faz aqui para poder ver o espírito do pessoal. Já dou bom dia para a irmã Raquel, irmã Marli, irmã Júlia, irmão Ernesto, Maria Pacheco. Eu só preciso... aí. Bom dia, irmã Raquel. A gente vai cantar uma música para enquanto o pessoal está chegando aí. Bom dia, irmã Maria. E essa música é do pastor Azaf Borba. O pastor Azaf Borba tem muitas músicas conhecidas que a gente canta na igreja. Por exemplo, "Ao único que é digno de receber", pastor Azaf Borba. E eu vou cantar uma aqui que fala muito profundo ao meu coração, que o nome dela é Deus é Fiel. Então, se você quiser procurar aí a letra em algum lugar para cantar junto, Deus é Fiel. E a letra dela é muito tremenda porque ela nos chama a atenção para aquilo que a Bíblia nos fala, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E ele vai falar dessa fidelidade de Deus, que a gente pode até sofrer, a gente pode até estar numa noite de choro, num momento de luta, mas é certeza que o Senhor vai trazer amanhã, o sol vai voltar a raiar para as nossas vidas. Então, que seja um dia abençoado para as nossas vidas aqui hoje, irmãos, aqueles que vão depois assistir o vídeo em outro momento. Eu quero cantar com você essa música aqui. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios,
e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, acima das minhas lutas, acima das minhas dificuldades, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Amém. Bom dia, irmãos amados. A gente está começando mais um Textos que Inspiram, nessa devocional que a gente tem todo dia de manhã. Para aqueles que não sabem, meu nome é Cleverson Rocha, sou pastor na gestão de ministérios ali da PIB Pioneira em Blumenau. E nós estamos aqui tentando de alguma forma dar continuidade para aquilo que o pastor Jacques já tem acompanhado os irmãos já há muito tempo, com várias séries de salmos, inspirações tremendas que o pastor Jacques tem trazido ao nosso pastor da nossa igreja. E aí ele está gozando das férias agora, e por uns dias o pastor Josias trouxe esse tempo de reflexão, e desde ontem e dessa semana e a próxima semana eu vou estar com os irmãos aqui trazendo alguns textos que realmente Deus usou para falar ao nosso coração. A gente quer compartilhar com os irmãos aquilo que nós vivemos diante de Deus, coisas que Deus tem ministrado às nossas vidas, e nós queremos aqui também compartilhar com os irmãos. Deixa eu ver aqui as pessoas que estão aqui, as pessoas estão mandando mensagem. A irmã Andréia Tibúrcio também está aqui. A irmã Marli Nascimento, bom dia, irmã. Ernesto, bom dia, irmã Áurea também. A irmã Marlene Wilde, bom dia. A Eliane Trainotti, bom dia também. A irmã Nívia, bom dia. Eliane está aqui com a gente também. O Paulo Martins, bom dia também. Luiz Fernando Nascimento, amém, irmão. Que realmente o nosso dia seja um dia abençoado, um ótimo dia para todos nós. Denise Ribas, Áurea Pinotti, irmã Zete, bom dia, irmã Mônica, bom dia, Mônica Medeiros, irmã Dani Valeriano Spagnolo, não sei se eu falei certo não, irmão, mas bom dia, irmãos. Irmãos, ontem nós falamos sobre a grandeza do nosso Deus. Começamos com o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1, e vemos que Deus pode transformar todas as coisas com o poder dele, o poder da palavra dele, do nada. A palavra ali, quando fala que o Senhor criou todas as coisas, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criou é a palavra bará do hebraico, que nós vamos ver que sempre que está relacionada com Deus é uma criação do nada, algo novo que Deus faz. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre essas promessas desse Deus que é capaz de fazer todas as coisas. As promessas do Senhor, nós vamos ver
que ela nunca volta vazia. Se ele proclama uma palavra, se ele fala uma palavra, essa palavra ela vai se cumprir. E nós queremos hoje refletir sobre isso. Se você já puder abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Foi um texto que Deus falou de forma tremenda para a minha vida e para a minha esposa, Karina. Quando nós estávamos entendendo que o nosso tempo estava acabando no nosso primeiro ministério, depois de 8 anos em Porto Alegre. E Deus usou esse texto de uma forma tremenda. E a gente vai tentar entender essas coisas assim, de como é que a gente pode ouvir a voz de Deus. Como é que a gente pode saber que um texto, uma palavra, ela vem da parte de Deus para a gente, ou se é coisa da nossa cabeça, é sentimento nosso, é outro motivo que a gente quer ouvir alguma coisa e necessariamente é a voz de Deus. Então eu quero refletir com os irmãos sobre esse texto. Isaías 55, e eu quero ler a partir do verso 8. Deus usou coisas anteriores, eu indico que os irmãos possam essa manhã ler o capítulo todo, o capítulo 55. É um capítulo relativamente pequeno, são 13 versículos apenas, mas a partir do verso 8 diz assim, ó: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Verso 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Olha Deus falando para a gente. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Verso 12. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Por que eu quis trazer esse tema, irmãos? Por alguns motivos. Primeiro, tem muita gente, nós cristãos principalmente, que deixamos de viver tudo aquilo que Deus tem para a gente, deixamos de conhecer e vivenciar na nossa vida as promessas do Senhor. E eu quero que a gente possa refletir um pouquinho por que isso acontece com a gente, né? Por outro lado, nós temos um número enorme, muito grande. Tem quem diga, inclusive, que o número dessas pessoas é maior do que as pessoas que estão na igreja. Que pessoas são essas? São pessoas que já passaram pela igreja e hoje estão fora, ou se desviaram, ou nunca se converteram, enfim. Isso aí é cada uma pessoa com Deus. O grande ponto é que muitas dessas pessoas se dizem decepcionadas com Deus, tá? E por que elas estão decepcionadas? A gente precisa entender por que elas estão decepcionadas. A gente sabe muito bem hoje em dia que existem alguns líderes, não é de hoje isso, né? Na verdade não é de hoje, desde os tempos bíblicos ali do Novo Testamento você vai ver falsos profetas, você vai ver pessoas falando coisas que Deus não falou. Então eu quero hoje pensar por que tantas pessoas se dizem decepcionadas com Deus. Será que a culpa realmente é de Deus? Ou será que tem algumas coisas aí que não foram muito bem esclarecidas? E eu quero puxar hoje por um tema que a gente tem trabalhado desde o ano passado, que é a maturidade da igreja, né? Maturidade da gente como cristãos, através desse texto que nós vimos aqui. Coloquei aqui, por que deixamos de viver com Deus? Muitas experiências tremendas. Primeiro que a gente às vezes não toma posse, como eu falei. Segundo porque
nos decepcionamos porque fazemos e cremos em coisas que Deus não disse, mas muitas vezes também é da nossa imaturidade, e a gente vai ver mais um pouquinho isso pra gente, tá? A coisa da promessa que a Bíblia tem, as promessas, muitas promessas que tem na Bíblia, a pergunta é, será que todas elas são para nós? A grande pergunta primeira inicial é essa, tá? Porque, inclusive músicas, eu que trabalho nessa área da adoração da música, existem muitas músicas que falam para a igreja sair cantando, proclamando, hoje é o dia da minha vitória. E será que aquele é o dia da sua vitória? E a gente sai cantando, aí não recebe a vitória e fica, poxa, Deus não me ouviu, mas eu falei com tanta convicção. E quem disse que Deus falou para você cantar aquilo? Então tem que ter muito cuidado, né? Com aquilo que a gente canta, com aquilo que a gente lê na palavra, inclusive, e acha que aquilo é nosso, é pra gente. E eu queria trabalhar um pouco sobre isso. A grande verdade que a gente precisa refletir e lembrar é que Deus, quando fala uma promessa e ela fala pra gente, ela nunca, nunca, nunca ela vai voltar vazia. Jesus mesmo falou lá em Mateus capítulo 24, verso 35, um texto bem conhecido: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais, jamais, jamais passarão. Então vamos voltar aqui no verso 10 e verso 11 do texto que diz Isaías 55. Verso 10 e 11 diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da boca, da minha boca. Isso é o Senhor falando, né? Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. Ela não vai voltar para Deus vazia. Deus está afirmando que a palavra dele, ela sempre vai se cumprir. Mas perceba, nesse mesmo texto, que é uma coisa que deixa a gente muito angustiado algumas vezes, quando a gente não tem maturidade suficiente, é que necessariamente aquilo que a gente quer é aquilo que Deus tem pra gente. Veja só, versículo 8 e 9 também que lemos há pouco. Versículo 8 e 9: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Aí você fala, sim, isso pode ser, não tem problema, mas eu quero o que eu quero. Só que olha só que fala no verso 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então imagina, Deus, que é nosso Pai, que sabe o que é melhor para a gente, ele faz promessas para a gente, ele sabe o que é melhor para a gente, e a gente tenta tomar posse de promessas que necessariamente não foi para a gente que ele falou. E aí a gente, como a gente tem falado, a gente se frustra com isso. E aí Deus fala um não para a gente e a gente fica chateado, fica triste. Mas eu aprendo muito com Deus, quando a gente é pai, a gente aprende isso, né? Como é que Deus lhe dá? A Bíblia fala que os filhos são herança de Deus. E aí eu entendo um pouco sobre isso, herança, de você caminhar com Deus. Como que Deus caminha com você? Veja, a gente tem uma filha, a Radassa. E ela tem 8 anos agora. Quando estou fazendo esse vídeo, ela tá com 8 anos. E às vezes ele está na hora do almoço ali e ela me pede, ou pede para a mãe, alguma bala, um doce, ou um salgadinho, alguma coisa assim, que a gente sabe que não é o momento, sabe que não é saudável para ela, e aí a gente fala para ela que não, para ela esperar que dali a pouco vai sair o almoço. E aí você vê que ela fica chateada, fica triste e tal, mas nós sabemos que o melhor para ela é o almoço, que é uma comida mais substancial, mais saudável para ela. Assim Deus faz com a gente. Nem sempre o que nós achamos ser o melhor para a gente necessariamente é.
Deus é que sabe o que é melhor para a gente. Olha só o que acontece lá em Romanos, que fala o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É um processo para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Sempre. A gente pode ver na Bíblia dois tipos, pelo menos macro, assim, de como que Deus faz promessas e abençoa as pessoas. Nós temos as bênçãos gerais, por exemplo, não são termos técnicos, tá, teológicos, eu chamei assim, bênçãos gerais, que ela tem abrangência geral. Todas as pessoas estão dentro dessa bênção de Deus, desse cuidado de Deus. Por exemplo, Mateus 5, 45, diz assim, porque ele, Deus, faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. A Bíblia diz, por exemplo, que Jesus é quem sustenta a criação. Isso a gente vai ver um pouquinho domingo na nossa reflexão lá no culto, que por sinal é o nosso primeiro culto de ceia desse ano, então é o convite para a igreja, né, para todos aqueles que estão nos ouvindo. Nosso primeiro culto do ano de 2021. Então, essas bênçãos gerais estão derramadas para todo o povo. E a Bíblia vai falar que Jesus é quem sustenta todas as coisas. Então, mesmo as pessoas que não creem em Deus, elas são cuidadas por Deus. Isso é uma bênção. Mas existem promessas condicionais. E aí a maioria das promessas que você vê na Bíblia, elas estão condicionadas a algo, que geralmente é a submissão à vontade de Deus. E aí começa o problema para a gente que tem na nossa carne o desejo de fazer aquilo que é a nossa vontade. Só que a maioria das bênçãos que estão na Bíblia, primeiro, são para aqueles que creem em Deus, que se submetem a Ele, que aceitam a Jesus Cristo, e aí podem receber essas bênçãos de Deus. Isso é maldade de Deus? Não. Aí é que está. Por que Deus não abençoa logo todo mundo? Porque Deus ama aqueles que os amam e cuida daqueles que o amam. A gente vai já entender melhor isso aí, mas olha só. Nunca Deus está tratando a gente com maldade. Nunca. Deus nos ama. Deus é amor. É a essência de Deus o amor. Então, por amor a nós, e o que a gente viu antes, Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe o que é bom, agradável e perfeito. Ele tem um caminho para a gente. E a gente trilhar esse caminho, nós vamos lidar com as bênçãos dele. Só que quando nós escolhemos trilhar um caminho diferente, a gente precisa estar pronto também para as consequências desse caminho diferente, dessa escolha diferente. Foi o que aconteceu com Adão e Eva lá no princípio. Deus deu um caminho para eles de intimidade, de estar com eles ali, de uma vida pura e santa, mas eles falaram assim, não, eu quero algo diferente. Eu quero algo diferente daquilo que Deus tem para mim. Então, quando eu tomo essa decisão de viver algo diferente daquilo que Deus tem para mim, normalmente, automaticamente, eu estou também assumindo as consequências dessa decisão. E Deus não vai comigo por aquele caminho que eu tomei sem Ele, porque a vontade dele não é aquela. E isso, gente, muitos de nós nos frustramos por causa disso, das nossas escolhas, que Deus não vai nos acompanhar e a bênção dele não vai com a gente, tá? Vamos voltar então para o que são as bênçãos de Deus para a gente. Existem alguns tipos de bênçãos que a gente vê nessa pegada de estarmos, de buscarmos as bênçãos de Deus, mas serem condicionadas, né? Elas são condicionadas a uma resposta nossa, à vontade de Deus. Nós temos na Bíblia bênçãos, por exemplo, temporais. Que são bênçãos temporais? Bênçãos que foram para aquela época. Por exemplo, Deus falou que o povo de Israel, prometeu que o povo de Israel marchasse, que eles iam entrar na Terra Prometida e iam conquistar a Terra Prometida. Então o povo foi e realmente conquistou a Terra Prometida. Passaram 40 anos, por quê? Porque tomaram uma decisão diferente de Deus. Desconfiaram de que Deus tinha condições de dar a terra para eles lá no início. Não, eles preferiram fazer um caminho diferente daquilo que Deus tinha falado. Passaram 40 anos, consequências, né, da decisão deles. Existem bênçãos, por exemplo,
pessoais na Bíblia. Por exemplo, Deus não falou para o Cleverson que ele seria pai de uma grande nação. Nunca falou para mim isso. Ele falou para Abraão. Foi para Sara, por exemplo. Tem muitas irmãs que sofrem porque não podem ter um filho. E aí, algumas não. Eu conheci já casos de pessoas que foram mulheres que foram curadas e que puderam gerar, mesmo elas sendo estéreis e tal, e Deus fez o milagre, elas puderam gerar filho. Eu tenho uma irmã que o marido dela era estéril, e Deus o curou, milagrosamente Deus o curou. E hoje eles têm um casal de filhos. Deus faz o milagre. Mas será que a promessa que Deus deu para Sara, que mesmo em alta idade, já sendo idosa, ela teria um filho, será que essa promessa é para todas as mulheres que buscam a Deus e que não têm? Necessariamente não, irmãos. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Aí nós temos bênçãos gerais, como por exemplo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma promessa geral. E olha essa palavra de Jesus também, que frustra tanta gente, né? Quando ele fala, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E aí a pessoa acha que esse em meu nome está lá em João 14,14, né? Aí a gente pensa então que esse meu em nome de Jesus aí é como se fosse uma palavrinha mágica, uma frase mágica, como se fosse num conto de fadas, que aí você pede qualquer coisa e aí fala em nome de Jesus. Sabe o que significa esse em nome de Jesus? É quando você está patenteado por Jesus. Quando Jesus deu a benção dele para aquilo ali. Então é a vontade de Jesus que está na frente da nossa vontade. Já indo para um finalzinho para a gente poder orar, irmãos. Como saber a resposta de Deus? Só tem um caminho, é o caminho da intimidade. Porque tem várias bênçãos proferidas na Bíblia, e como saber se aquilo é para mim ou não? Por que esse texto que eu disse para os irmãos, ele falou muito claro ao nosso coração? Ele não é um texto direcionado para o Cleverson e para a Karina. Mas, quando nós lemos esse texto, o Senhor nos incomodou, ele saltou aos nossos olhos. Ele veio até nós de uma forma assim tremenda e o Espírito Santo de Deus foi quem falou no nosso coração claramente, isso é para vocês, sou eu que estou falando para vocês. Só que como é que a gente pode saber se aquele texto é para a gente ou foi coisa do nosso coração? E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Muito simples, mas não tão fácil. Intimidade com Deus. Buscar intimidade com Deus. Você pode ouvir a voz de Deus através da oração, você pode ouvir a voz de Deus através da paz no coração ou a falta dela, você pode ouvir a voz de Deus através da palavra de um irmão para você, uma palavra que você não esperava e de repente alguém vem e Deus usa aquele irmão para falar qual é a vontade dele, até através de sonhos, você vê na Bíblia, e eu conheço irmãos que têm essa experiência com Deus, através de mensagens no culto, e através da palavra do Senhor. Mas essa palavra precisa vir com uma bagagem do Espírito Santo falando ao teu coração. Essa palavra é minha para você. Então, minha oração essa manhã, irmãos, sendo muito prático, muito rápido, nossas decisões, as bênçãos do Senhor, nós precisamos tomar posse sim delas quando forem bênçãos gerais, quando forem bênçãos para o povo de Israel, para o povo de Deus. Nós fazemos parte do povo de Deus, mas precisamos entender que muitas vezes a gente precisa deixar o emocional de lado, a gente precisa deixar o que nós queremos de lado, mas precisamos ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus falando ao nosso coração, quando aquilo é para a gente ou não. Eu queria orar então com os irmãos, para a gente encerrar. E vamos ver aqui quais são os pedidos de oração que temos aqui. Os passados bons dias aqui. Todas as promessas são para nós, mas nem todas irão receber por causa da desobediência. É verdade também, irmão Hilton. Deus não vai
derramar a bênção dele se a gente quer realmente achar outro caminho, né? Que não o dele. Pai, só dá o melhor para os seus filhos, exatamente. Olha a irmã Lisiane Mesquita aqui, lá de Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Irmã Raquel está lembrando aqui para a gente continuar orando pelo irmão Amarildo. Não tem passado bem devido ao Covid. Ontem nós oramos pelo irmão Amarildo, sua esposa, e vamos continuar orando por ele sim. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu não vou lembrar, tem muitos irmãos na igreja. Ontem nós oramos mais uma vez pelo Diego, o garotinho Diego. Eu não conheço, acho que mais da metade da igreja eu não conheço ainda, por causa desse tempo que a gente tem vivido de poucas pessoas ali na igreja e pouco convívio também. Mas eu queria orar pelos irmãos e eu sei que o Senhor, nosso Deus, a Bíblia fala que antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus já conhece cada uma delas. Louvado seja Deus por isso, irmãos, porque não depende da minha oração, o pastor vai orar agora. Não, Deus já sabe do momento que o irmão Amarildo está vivendo e tantas pessoas na igreja estão vivendo. Mas Ele nos chama para participar disso. E nós vamos interceder pelos nossos irmãos, mas o Senhor conhece o coração, conhece todas as coisas. Eu quero orar com os irmãos aqui. Mais uma vez a irmã Nívia fez o pedido ontem. Pedimos oração pelo nosso país e pelas famílias brasileiras diante de tantos desafios. Oramos hoje, vamos orar hoje de novo. E eu queria sentir no coração essa manhã, irmãos, quando estava me preparando aqui para a live, de nós orarmos pela Argentina. A minha sogra é argentina, mulher de Deus, abençoada e abençoadora. Ela tem sofrido muito pelas decisões que o país da Argentina tem tomado e pelas decisões que estão vivendo, pelos momentos que eles estão vivendo atualmente, né? Estão todos muito fechados, muita gente sofrendo, muita depressão no país como um todo, e atualmente, agora há poucos dias, tomaram a decisão de liberar, de legalizar o aborto. Então são decisões que a gente sabe que espiritualmente para um país ele é muito complicado. Então eu quero orar com os irmãos. A gente já deu o nosso tempo, nós não queremos realmente que passe das 7h30, mas vamos orar então juntos por esses motivos. Senhor Deus, queremos louvar o Teu nome pela Tua palavra mais uma vez e agradecer, Pai, porque a Tua palavra ela realmente nunca volta vazia para aquilo que o Senhor a proferiu, para aquilo, Senhor Deus, que o Senhor a designou. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe o que é melhor para a gente. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos ensine, Pai, aquilo que diz aquela música: portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Que a gente possa aprender, Senhor Deus, a viver na dinâmica da fé no Senhor, sabendo que o Senhor sempre tem cuidado da gente. E que, Deus, a gente pode descansar na Tua vontade. E a gente aprender, Pai, que realmente aquilo que o Senhor decidiu, seja o sim, seja o não, seja o espera, tudo no tempo do Senhor, Pai, é o melhor para a gente. Te pedimos mais uma vez pelo irmão Amarildo, pela sua recuperação da Covid. Te pedimos, Senhor Deus, pelo Dieguinho, para o Senhor fortalecer a sua imunidade. Te pedimos, Senhor Deus, pela Tua igreja, Pai, espalhada pelo nosso país e pelo mundo, que a gente tantas vezes, Pai, tem mais escandalizado o povo, Pai. Tantos líderes, Pai, têm pisado na bola, tantas igrejas têm deixado de buscar e viver a Tua palavra, Senhor Deus, e isso tem resultados tão terríveis, Senhor Deus. Te pedimos pela igreja do Senhor no nosso país, te pedimos, Senhor Deus, pela nossa nação mais uma vez, pelas famílias brasileiras. Te pedimos, Senhor Deus, nessa manhã pela Argentina também, pelas famílias, para que haja, Senhor Deus, um renovo espiritual naquele país, que o Teu Espírito Santo possa fazer um movimento naquele país ali, de trazer as pessoas para o Senhor, de trazer aquela nação de volta para os Teus caminhos, Senhor Deus. Tem misericórdia, Pai, daquele país. Tem misericórdia do nosso país, Senhor Deus. Senhor, cada irmão meu que está aqui ou que vai assistir depois essa live, Senhor Deus, tem colocado diante do Senhor pedidos. E eu peço, Senhor Deus, essa manhã que o Senhor, Pai, que é Senhor de nossas vidas, venha, Pai, ao encontro de cada pedido, cada angústia que há no coração. Senhor Deus, que possam ser colocadas diante do Senhor, depositadas diante do Senhor e que a gente possa descansar. E eu te peço que a Tua paz, Pai, a Tua paz, que excede todo o entendimento,
ela venha, Senhor Deus, ao encontro do nosso coração e a gente possa realmente saber que o Senhor está no controle em todo o tempo, Deus, das coisas. Muito obrigado por esse tempo nosso aqui. Obrigado pela tua palavra falar forte ao nosso coração. É o que nós oramos agradecidos no nome poderoso, amado do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Fiquem na paz do Senhor, tenham um ótimo, abençoado dia e nos vemos amanhã, quando a gente vai falar sobre aquilo que Deus conhece da nossa intimidade, né? Se você quiser adiantar, é o Salmo 139. A gente vai refletir um pouquinho em alguns textos do Salmo 139, que fala da nossa intimidade, Deus conhecendo a nossa intimidade e sabendo daquilo que a gente precisa, daquilo que é melhor para a gente. Então, abençoado dia para todos, fiquem na paz do Senhor, bom trabalho, bom tempo com a família, bom descanso, onde você estiver, que o Senhor alcance a sua vida com a graça dele. Fiquem na paz, tchau.